Sejam bem-vindos, vamos louvar a Deus, vamos abrir o coração para aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, e crescer. Vamos crescer mais, vamos melhorar mais como cristãos, que em alguns casos está um pouco vergonhoso. Como assim, pastor? Alguns de nós. A gente é referência de Deus nessa terra. Digam graças a Deus. Então, abra o coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Senta aí, povo de Deus. Hoje o coral voltou e vamos voltando aos poucos. Alguns ainda com medo. Medo. O dicionário tem um livro chamado Medo Fecha Essa Porta. Se essa porta estiver aberta, o medo vai atrair, como atraiu na vida de Jó o que não era bom. Ele tinha medo de tudo que aconteceu, ele tinha medo. Aquilo que aconteceu era o medo dele. Não tenha medo. Jesus dizia para o pai da menina, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Então, das duas, você tem que optar por uma. Fé, creia, confie. Deus é contigo. Amém, Jesus? Vamos para a mensagem, para a palavra de Deus. Esses dias Deus tem trazido coisas boas, como sempre, né? E mensagens, talvez, para esses dias difíceis que a gente tem enfrentado, né? Ontem, tinha 2 pastores aqui, ontem à noite, vieram trazer até para mim aquela está lá na mão do Bruno lá, como é que é? O termômetro, é o termômetro, né? Porque o pastor Rogério tem usado, outros estabelecimentos têm usado, e eu tive a oportunidade também, já que é para a gente fazer a coisa certinha, então a gente vai fazendo. Ô, pastor, se eu chegasse aqui com febre, você ia voltar no mesmo pé que chegou. E você não tinha que ficar com raiva, porque se você chega assim num estabelecimento, você não entra, porque tem que entrar na igreja e desobedecer até as normas aí que são pedidas. Então, aí, vai para casa, você cuida, né? O pessoal que não pode, assiste pelo Facebook, que a gente teve uma dificuldadezinha aqui, até desculpa o pessoal de casa, porque a minha intenção era hoje no Facebook e no YouTube, e já há algum tempo eu estou querendo isso, não estou conseguindo, e eu fico muito triste, porque eu quero poder ajudar com o que Deus colocou no meu coração, que é a palavra dEle. Então, essas mensagens, como tudo que Deus faz, é o cuidado de Deus com a igreja. E nós somos a igreja, e precisamos estar bem com Deus, firmes. Na semana passada, eu falava lá do Paulo, né, falando do leite. Foi semana passada, né? E o Paulo tinha dificuldade, porque as pessoas não prestavam atenção nele, e ele tinha dificuldade, então, de se expressar. As pessoas não compreendiam, porque não prestavam atenção nele. A gente tem que ficar esperto, irmãos, para ver no que a gente está prestando atenção. O que está merecendo mais a nossa atenção, na nossa vida? O que está merecendo mais atenção? Se pegarmos o Pedro, o que andou sobre as águas, ele tinha 2 coisas diante dele, 2 situações. Um homem andando em cima das águas e a tempestade. O que está merecendo mais a nossa atenção, irmãos? Eu pergunto, você responde para você mesmo. Em meio a tanta tempestade, a pandemia, o que você tem prestado mais atenção? É na pandemia? É na tempestade? Ou no homem que anda em cima das águas, que é Jesus? Alguns podem até dizer, eu estou prestando atenção em Jesus. E por que você tem medo? A gente sai na rua, eu saio na rua, como eu já falei, com tudo que se pede. Senão, não, então não sai. Já faz um estoque dentro de casa e se a gente fosse fazer isso, já são 100 dias. Já vão para 100 dias ou é 100 dias já? 100 dias, mais de 3 meses nessa situação.
Parece que as pessoas gostam de falar da desgraça. O Brasil é um país com 220 milhões, é isso, Cristiano? 220 milhões de habitantes. Me mandaram um mapa, né, do Brasil, colocando um monte de países dentro do Brasil. Um monte de países cabem dentro do Brasil. Então, meu irmão, o percentual, se for ver, o Brasil não está perdendo que isso aí não é nem a forma de falar. Mas acho que o pessoal, sabe, põe um monstro até maior do que é, porque não deixa de ser uma situação triste, né? Mais de 50 mil pessoas, né? Acho que mortas, 50 mil pessoas. É triste. Mas a gente sabe também que outras coisas matam. Outras coisas estão matando. E mata espiritualmente pessoas que não estão mortas, ou não foram mortas, mas estão com medo, o pânico, a síndrome do pânico, a depressão. Isso é uma praga, irmãos. E a gente precisa se blindar disso. E como é que a gente se blinda disso? Com Deus. É Ele quem me dá força para adquirir riquezas não financeiras, mas é Ele que me dá força para passar por isso. Porque não pensa você que o que você ouve, às vezes, não traz um certo susto para você, que não traga para a gente. Só que a gente prefere ouvir Deus. É o que eu estou falando. O que está merecendo a nossa atenção? O que está merecendo o nosso respeito? É o homem andando em cima das águas ou é a tempestade? O Pedro preferiu respeitar a tempestade, afundou. E vai ser com qualquer pessoa, irmãos, que deixar de ouvir, deixar de obedecer o mandamento de Deus. Essa semana, na quarta-feira, Deus me deu Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo 28. Eu dividi o Deuteronômio 28 em duas partes. Primeira parte, a parte, né, dos privilégios de quem ouve. E a segunda parte é o prejuízo de quem deixa de ouvir. São duas partes. O que se recebe quando ouve e o que se recebe quando deixa de ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quem achou, fala graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. 28, 1. Amém? Acharam? Diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então é uma condição. Eu podia lembrar do que a Bíblia fala, do que a Bíblia diz. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, ouvir ou deixar de ouvir é uma escolha nossa. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, olha aqui para o pastor Josias. Você precisa ter cuidado de guardar todos, não partes que lhe agradam. Todos os mandamentos. E tem que ter cuidado, um zelo. O que é isso, pastor Josias? Não é pegar o que cai bem aos ouvidos. Porque se você continua lendo, você vê logo no versículo, do versículo 3 em diante, que vem os benefícios na vida de quem ouve, tem o cuidado de guardar os mandamentos que Deus ordena naquele momento. Aí a Bíblia Sagrada diz que todas estas bênçãos virão sobre essa pessoa e alcançarão essa pessoa. Só que a gente tem o costume, alguns de nós, ou muitos de nós, têm o costume de isolar um versículo do contexto.
Então a gente pega um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E a gente só entende que não pode faltar. Só que para não faltar, ele tem que ser o quê? Tem que ser Senhor. Aonde? Na minha vida. Mas a gente só pega a parte do nada faltará. Aí a gente põe a mão no bolso, só sente a coxa. Aí começa a falar com Deus, meu Deus, Senhor, está faltando. Aí Deus fala, eu sou Senhor na sua vida. Porque se eu for Senhor, não falta. Eu sempre tomo como exemplo o Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas ninguém lembra do 9, irmãos. Ninguém lembra do 9. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então a gente está querendo brigar com Deus porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e Deus está dizendo, você tem feito de mim teu refúgio? Tem feito de mim a tua habitação? Não, não tem. Então, meu filho, está aí a resposta. Então, pegamos um versículo que é bonito, que agrada, tiramos ele do contexto e queremos usar isso contra Deus, porque estamos passando luta, porque estamos enfrentando uma situação, sendo eu do Senhor, sendo eu crente, sendo eu dizimista, sendo eu ofertante, e como é que isso acontece comigo? Então, é muito fácil, né, a pessoa pegar um versículo que lhe atenda, né, e depois começar a brigar contra Deus, querendo um resultado. Só que a Bíblia está dizendo que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, você precisa ouvir a voz do Senhor teu Deus. Olha para o pastor Josias aqui, você precisa aprender, conhecer quando é Deus falando. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e o segue, porque conhece. Jesus falava para os fariseus, eu conheço o Pai. Se eu disser que eu não conheço, eu serei igual a vocês. Porque vocês dizem que conhecem e não conhecem nada. A gente precisa educar o nosso ouvido ouvindo Deus, ouvindo as palavras de Deus, para que a igreja não se confunda quando parecer que alguém falou como Deus. Eu dou um exemplo de mim, eu sou o pastor dessa igreja. Você tem que saber ouvir a voz do pastor, não do Josias, mas até entender quando o Josias não estiver bem. Que o Josias começou a falar umas coisas estranhas, que o Josias já está começando a falar de uns negócios esquisitos. Que eu entro aqui e começo a dizer que a Igreja da Graça, o missionário Soares, não tem me dado a honra que eu mereço, afinal de contas eu tenho 30 e tantos anos na igreja, e eu estou sendo injustiçado, que agora eu vou ter a igreja do amor que nunca acaba. Você pode, o dia que eu tiver com uma conversa que não tiver, já pode falar com o pastor Geraldo, o pastor Josias não está com uma conversa legal não. E você não tem que ir atrás de mim não, hein? Você não tem que ir atrás de ninguém. A gente precisa aprender a educar nosso ouvido para ouvir, quando é Deus falando, quando não é Deus falando. Tem que aprender, irmãos. E você só vai, é mais ou menos aquela historinha que história não, foi uma irmã que era membro da nossa igreja na Taquara, ela trabalhava há anos num banco, e um dia conversando com ela, falando a respeito de notas falsas. E ela disse, pastor, olha, ela nem mais usa caneta para ficar riscando, né? Tem uma caneta que você risca para ver se é falsa, se não é, se ela vira a nota para a luz para ver isso, para ver aquilo. Ela, na verdade, pastor, a gente pega mais em notas verdadeiras do que em falsas. Então, quando bate uma nota falsa na mão, a gente já põe de lado.
Ó, que coisa legal. Ela não tem que ficar olhando, ver se a nota é falsa, passa, risca, arranha com a unha. Ela está tão acostumada com o verdadeiro, que quando o falso bate na mão, ela põe de lado. A gente tem que estar acostumado com o verdadeiro, irmãos. Para que quando bater o falso na mão, no ouvido, a gente descarte. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Pode ser bonitinho, igual o pastor Josias, que eu sou bonito, eu sou um cara bonito. Pode ser bonitinho, engraçadinho, jeitosinho, falar bonitinho. Mas, meu irmão, se você tem aprendido a ouvir Deus, quando o falso disser, você vai dizer, está amarrado em nome de Jesus. Pode ser o Josias, pode ser o Rogério Postigo, pode ser Jaime de Amorim Campos, pode ser R.R. Soares. Acostume o seu ouvido a ouvir Deus, irmãos, porque você nunca vai ser enganado pelo falso. Amém, Jesus? Mesmo diante da situação difícil, porque o Pedro tinha duas, tempestade e Jesus. Poxa vida. Quando é que Pedro já tinha visto um homem andando em cima sobre as águas, andando sobre as águas? Quantas vezes o Pedro se deparou com um homem andando em cima sobre as águas? Nunca! A tempestade ele tinha visto de monte. Então, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando Deus fala, meu irmão, pode até ser difícil o que Ele está dizendo, mas Ele vai dizer, tá bom, Senhor, tá bom, Jesus, tá bom, eu vou fazer isso, Senhor. Pode ser difícil o que Ele fala, irmãos, mas os mandamentos dele não são pesados, todos podemos carregar. Aí entra aí o perdão, entra a misericórdia, que a gente quer que as pessoas tenham de nós, mas não queremos ter das pessoas. Queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós, mas não damos misericórdia para as pessoas. Então, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar? O que eu ouvi de Deus doeu. Não é fácil ter que ir lá e falar com a pessoa, olha, eu te perdoo, ou eu te amo. Mas não é para jogar fora. A Maria guardava tudo, então vai guardando. Porque no momento oportuno, Deus vai colocar aquela palavra na sua boca, que vai fluir assim, numa pureza tão grande, que vai abençoar até quem ouvir, em nome de Cristo. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos, que eu te ordeno hoje. Ontem veio um pastor aqui, estava conversando comigo, e a conversa nossa é você, irmãos. A conversa nossa é o povo, é a igreja. Essa era a nossa conversa ontem. Eles vieram trazer para mim a maquininha lá para medir a temperatura. Não sei se é fala medir ou aferir. Aferir é para sangue, né? Para pressão, não é isso? Enfim, para ver se a pessoa está com febre, se não está. Aí a gente conversando e falava a respeito disso. Aí o pastor, esse pastor falou que antes da pandemia, Deus tinha dado uma direção para ele. E ele colocou a mesinha, né, para poder atender as pessoas. E ele tinha um povo grande, uma igreja boa dele. E ele falou, pastor, eu tive só 40 nomes de pessoas. Logo depois disso vem a pandemia. Aí ele não teve mais contato com ninguém, porque a igreja dele teve problema, né, teve que fazer uma obra, a igreja estava fechada desde fevereiro. Ninguém liga para ele, para pedir uma oração. O pessoal foge da igreja. Ele falou assim, eu só consegui aqueles 40 nomes, porque as pessoas vieram, né, mas
a grande maioria nem veio a perto de mim, nem veio. Nem veio lá para, ô pastor, põe aí, porque caso eu precisar, aí eu ligo para o senhor me dar uma orientação. Não, irmão. Eu falei, Deus deu um mandamento para o Senhor naquela direção, já enxergando o que estava por vir. As pessoas não estão levando Deus a sério, não estão levando a obra de Deus a sério. Foi o que o Paulo falou lá em Hebreus 5, ele está dizendo, vocês não estão me entendendo, está difícil falar com vocês. Então, é o mandamento que Deus ordena hoje. Hoje ele vai falar uma coisa, amanhã ele pode falar outra, mas dentro da palavra dele. Se você fizer isso, a Bíblia diz que ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Então, o que eu ganho ouvindo Deus? Atentando para o que Deus fala. Deus vai me exaltar sobre todas as nações da terra, e o versículo 2 diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia! Quando? Olha a condição aí. Eu chegar aqui, isolo uma parte do versículo, ó, e as bênçãos de Deus vão alcançar você. Você diz, aleluia, se ouvires. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Se não ouvir, meu irmão, as bênçãos não alcançam não. Quem alcança é a maldição. O Senhor Jesus disse, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama a Deus, quem ama a Jesus, faz o quê? Guarda os mandamentos. E será amado. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Se guardar o mandamento. Bom, eu falei que dividi esse texto de Deuteronômio em duas partes. O benefício para quem ouve e o não benefício para aquele que deixa de ouvir a palavra de Deus. Versículo 15 de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Você ouviu isso aí? Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. O que nós estamos respeitando mais? O que está tendo mais a nossa atenção nessa vida? O que está tendo mais a nossa atenção nessa pandemia? É a pandemia ou o homem andando sobre as águas? Tem que ver, não responde para mim não. Responde para você. Porque existem bênçãos para quem dá atenção, ouve a voz do Senhor, os mandamentos dele, tem o cuidado de guardar. Por mais difícil que seja o que eu estou ouvindo, ele tem cuidado. Não, vou guardar aqui. Não é fácil isso aqui não, Senhor. Não é fácil não, Jesus. Eu vou falar para o Senhor. Não é fácil isso aqui não. Mas o Senhor falou, Pedro falou, o Senhor, já tentei fazer isso aí a noite toda e não consegui nada. Mas se o Senhor está falando, está falado. Eu vou guardar, vou fazer isso aí que o Senhor está falando. Não é fácil, mas vou guardar. Tenha o cuidado de guardar. Porque não é você. O José disse, Deus me fez esquecer. Talvez por ele não esqueceria nunca, mas Deus me fez esquecer. É Ele que vai te ajudar, irmãos. A glória não é minha, não é sua, é dele.
A hora que você conseguir olhar para aqueles olhos, os olhos daquela pessoa que te fez o mal, e você dizer, eu te perdoo, Deus vai ser glorificado, irmão. O aplauso não é para mim, não é para você, é para Ele. É para Ele. Tem um filme que, na minha lista de filmes e do Diogo, é um dos melhores filmes. É O Último Samurai. Ali você vê, né, como é que fala? Uma cultura, né, uma cultura que é seguida com tanto rigor, tanto respeito. E nesse filme, você já deve ter visto, o americano, o capitão americano, ele é preso e é levado como prisioneiro pelos samurais. Ele está todo arrebentado, ferido, quase morto. Tomou espadada no peito, apanhou, enfim. Só que antes de morrer, ele matou um samurai. Esse samurai tinha mulher, tinha filhos. Sabe quem cuidou desse americano? A mulher do soldado samurai morto. Porque é uma cultura deles. Não sei se é real, mas estou falando isso aqui. É uma cultura deles. E ela que cuidou daquele que matou o marido dela. E tem um momento que ela fala com o irmão dela, que é o líder dos samurais, e ela é tentada quando o irmão diz para ela assim, você quer que eu mate ele? Ela disse sim. Só que aí, na hora que ela fala assim, ele dá uma olhada para ela. Só nisso você entende que existe um tabu, uma cultura que deve ser seguida. E ela pede perdão pela fraqueza dela, de ter falado que queria que matasse ele, do que ter o homem que matou o marido dela dentro da casa dela, ela cuidando dele. Que seria o natural. Mata esse cara que matou o meu marido. Mas eles estavam cuidando do inimigo, tal como o Davi cuidou um daqueles que entraram na cidade lá e levou a família, tacou fogo em tudo. Davi cuidou dele, foi ele que levou até o inimigo. Então você vê que tem um cunho bíblico. E vai passando o tempo, e esse soldado, esse americano, vai se afeiçoando a tudo aquilo que é diferente. E ele até aprende, é o chinês ou japonês? Japonês, né? Japonês. E tem um momento que ele tem a oportunidade de estar com ela. E ele pede perdão. いえ、結構です。はい。日本の男はこのようなことはいたしません。日本人ではない。Me desculpe. ごめんなさい。ごめんなさい。 Por seu marido. Hirotaro. Aの人は侍として本懐を遂げました。あなたもあなたのすべきことをしただけです。お気持ちだけは。母上。何して遊びました？もうすぐご飯ですよ。足洗いましたか？
けませんよ。ほら、こっちに来なさい。 Irmãos, o perdão é um dos maiores milagres que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. O perdão é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E nós cristãos deveríamos fazer isso e pedir a Deus: meu Deus, eu quero, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar. Mas não, a gente ouve essa voz do perdão, a mensagem do perdão, a gente se incomoda, a gente acha que o pastor não está legal, só falou disso hoje, aí começa a enjoar, igual enjoaram do maná. E o que vai acontecer? Para quem ouvir, a Bíblia diz que Deus vai exaltar sobre todas as nações da terra. Para quem não ouvir, está lá. Sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E você pega a lista da maldição, meu irmão, é assustador. Aí, simples. Por quê? Porque você não quis ouvir o Senhor, teu Deus, e não teve o cuidado de de guardar todos os mandamentos que Ele te deu. Todos. Todos. Inclusive o perdão. Tiago 2, versículos 10, 11, 12 e o 13. Tiago 2. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, e fica batendo no peito achando que é o tal, mas matares, estás feito transgressor da lei. O que é? Às vezes a gente fica vendo, né? A pessoa acha que roubar um banco é pecado, mas você tirar o que é do próximo, que não seja o banco, não seja tanto o dinheiro, mas alguma coisa que não é sua, é tão pecado quanto roubar o banco. É tão pecado quanto roubar o banco. Então, algumas pessoas estão assim, elas praticam algumas coisas na Bíblia e omitem outras. Talvez, como diz a Bíblia, ele nunca adulterou. Nunca traiu a esposa. Mas deve ter feito outra coisa que não seja aquilo. E pecado é pecado. É desrespeito ao que Deus falou. Então, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, mentires, cobiçares, está feito transgressor da lei. 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que palavra, irmãos. Porque o juízo, um dia teremos o juízo, irmãos. Sabe quando é a misericórdia? Agora. Hoje é o dia da misericórdia. Do dia do juízo, não haverá mais misericórdia. Então a misericórdia será, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então quer dizer, quero que você tenha misericórdia de mim, mas eu não tenho de você? Então eu descumpri toda a lei, irmãos. Eu descumpri todo o mandamento de Deus, eu desobedeci todo o mandamento de Deus, e se eu fiz isso, a Bíblia diz que, cadê?
sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E se eu ouvir, Deus vai te exaltar sobre toda a terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pessoal, exercite o ouvido ouvindo Deus, para não cair na conversa do diabo, que pode usar até um pregador do altar, irmãos. Eu falo isso pelas experiências que nós temos dentro do ministério, na obra de Deus. Estou aí, irmãos, 36 anos. Desses 40 anos de Igreja da Graça, 36 anos. Já vimos cada coisa, irmãos. É como diz a Bíblia, ovelha disfarçada de lobo. E a história se repete. Às vezes é um irmãozinho na igreja. Cuidado, irmãos. Você tem que ter o ouvido bem aguçado com as coisas de Deus, de você ouvir alguma coisa que não é de Deus, dá vontade de vomitar em você, irmãos. Opa, que conversa é essa? Que palavra é essa? Né? Que brincadeirinha boba é essa? Opa, essa linguagem é chula, essa linguagem não é de um cristão. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. A gente tem que ser chato. Tem que ser crente. Cara, eu só estou brincando, está amarrado em nome de Jesus. Você também, eu só brinquei. As raposinhas é que fazem mal às vinhas. E às vezes não vem palavras doces. Vem palavra para poder envolver você, para me envolver. Tem um monte de pastor que já saiu da igreja. Qual deles mandou mensagem para mim? Ô Josias, podia você vir para cá? Nenhum. Mas tem um outro monte que fala assim, ele falou comigo, ele mandou uma mensagem para mim, ele fez isso. Por que não manda para mim, irmãos? Porque sabe que eu não vou ouvir. A gente precisa educar o nosso ouvido para ouvir Deus de um jeito tão íntimo, que qualquer outra palavra que não for de Deus, a gente vai cortar. É Ele que merece esse respeito, em nome de Jesus. Deus falou no nosso coração. Essa é a mensagem para esta manhã tão abençoada e que me deixa muito feliz de ver vocês todos aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte, igreja.